Muito bem. Agora vamos à explicação do aposto. O que é o aposto, turma? O aposto é uma maneira de você explicar determinado objeto, determinada pessoa. Então, ela tem essa função de especificar um termo anterior, um termo que foi citado anteriormente. Então, por exemplo, Carla, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, terminou o seu mestrado. Qual é a explicação sobre Carla? Sobre quem é Carla? Professora de língua portuguesa. E, turma, geralmente o aposto explicativo ele vem entre vírgulas. Por isso é que eu voltei aqui a questão do uso das vírgulas, porque o aposto ele vem entre vírgulas, então a vírgula tem também essa função. Pois bem, turma, então vamos à explicação do que é um aposto e do que é o vocativo. O vocativo, turma, é utilizado para dirigir-se a quem escuta de formas e intenções diferentes. Trata-se de um chamamento. Você quer chamar a atenção de determinada pessoa, então você utiliza o vocativo. E a intenção de você chamar a atenção, ela pode ser de maneiras diversificadas. Vamos ver os exemplos na explicação a seguir. Muito bem. Agora vamos à explicação do aposto. O que é o aposto, turma? O aposto é uma maneira de você explicar determinado objeto, determinada pessoa. Então, ela tem essa função de especificar um termo anterior, um termo que foi citado anteriormente. Então, por exemplo, Carla, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, terminou o seu mestrado. Qual é a explicação sobre Carla? Sobre quem é Carla? Professora de língua portuguesa. E, turma, geralmente o aposto explicativo ele vem entre vírgulas. Por isso é que eu voltei aqui a questão do uso das vírgulas, porque o aposto ele vem entre vírgulas, então a vírgula tem também essa função. Vamos observar o exemplo da imagem a seguir. Muito bem, queridos. Então, para que não haja nenhuma dúvida, o vocativo trata-se de um chamamento. E o aposto explicativo trata-se de uma explicação a um termo anterior, algo que foi citado anteriormente. Ok? Deu para revisar? Muito bem. Vamos agora aos 2 pontos. Os 2 pontos são um sinal que antecede a fala de um personagem ou uma citação. Além disso, eles podem ser usados para introduzir uma enumeração, uma síntese, explicação e etc. Então, vamos ao exemplo. Mamãe disse, 2 pontos, filho, tome cuidado. No meu colégio há quadra de esportes, piscina e salão de festas. Gostaria de fazer algo diferente, viajar para a praia. Então, aqui eles foram utilizados para indicar fala de uma personagem. No segundo exemplo, foi indicado para introduzir uma enumeração. E aqui, uma explicação. Gostaria de fazer algo diferente. O quê? Viajar para a praia. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Então, vamos ver o exemplo. Precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliações todos os dias. Então, essa frase aqui, quando nós falamos de ponto e vírgula e dizemos que indica uma pausa maior que a vírgula, é para que os leitores fiquem atentos, que é uma informação importante.
O travessão pode ser utilizado para indicar a voz do personagem e isolar a fala do narrador. Então, vamos ver. Pedro chegou ao trabalho e perguntou ao colega: João, você fez o relatório trimestral? Então, aqui foi utilizado para indicar a voz do narrador. As aspas, vamos ver. As aspas indicam a fala de outra pessoa no texto. Servem para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outros. Exemplo: estou de acordo com Machado de Assis, que dizia sabiamente: lágrimas não são argumentos. A babysitter e o barman marcaram o encontro no hall do edifício. Então, no primeiro exemplo, nós temos uma fala que foi escrita por Machado de Assis. E no segundo exemplo, nós temos palavras estrangeiras que pertencem à língua inglesa. Depois nós temos aqui o uso das reticências, que são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Eu gosto de você, mas houve uma interrupção no pensamento. Bom, turma, após vocês escreverem todas essas informações no caderno de vocês verão a seguir uma tirinha. Nessa tirinha, o que vocês precisarão fazer? Vamos lá. Então, vão escrever, sobre os sinais de pontuação no caderno. Quando terminar, vocês vão recortar essa tirinha e colar logo abaixo dessas explicações dos sinais de pontuação. Depois que vocês colarem, obviamente que vocês farão a leitura. O que diz aí nessa tirinha? Vamos ler. Ajudem um ladrão! Eba! Chegou a polícia, né? Eba! Aí depois, por que você não está prendendo ele? Aí o policial diz: vírgulas, senhorita. Perceberam a entonação da leitura? Vou ler novamente. Ajudem um ladrão. Eba! Por que você não está prendendo ele? Vírgulas, senhorita. Então, a partir dessa leitura, dessa entonação, após isso, vocês escreverão essas duas questões aí no caderno de vocês. Então, vão colar a tirinha, vão escrever as perguntas. Podem pular 2 linhas aqui, para cada pergunta. Por que a personagem da história se surpreendeu com o policial? Ou seja, por que ela ficou surpresa com a atitude do policial? E na letra B, o que poderia ser feito para mudar a atitude do policial? Reescreva a fala da personagem. Então, o que vocês farão? Dá para perceber que o policial teve uma atitude porque ele entendeu a fala da personagem de um jeito. Não é mesmo? Vamos ver, Ajudem um ladrão. Então, vocês vão reescrever a frase aqui, do primeiro quadrinho, de maneira que mude a postura do policial. Por quê, turma? Na verdade, a postura do policial deveria ser essa. Pensem aí para responder. Então, o que poderia ser feito para mudar a atitude do policial? Reescreva a fala da personagem. Depois, turma, nós faremos uma atividade e essa atividade é sobre o Dia do Índio, ok? Esse texto que eu coloquei aqui sobre o Dia do Índio não é para vocês escreverem, é só uma informação, tá bem? Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá. Dia do Índio. Todo dia 19 de abril, comemora-se no Brasil e em vários outros países do continente americano o Dia do Índio ou o Dia dos Povos Indígenas. A outra data é destinada à mesma finalidade, mas a nível internacional, que foi determinada pela ONU em 1995. Trata-se do dia 9 de agosto. O 19 de abril remete ao dia em que delegados indígenas representantes de várias etnias de países como Chile e o México reuniram-se em 1940 no primeiro Congresso Indigenista Interamericano.
Essa reunião tinha o propósito de discutir várias pautas a respeito da situação dos povos indígenas. Após séculos de colonização, o Dia do Índio foi instituído no Brasil via decreto-lei, em 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, nós faremos uma atividade para nos remetermos à cultura indígena.